Fala galera, mais uma aula de cálculo aqui no canal. E hoje galera, eu vou fazer para vocês a parte 2 do vídeo passado do operador laplaciano, que algumas pessoas ficaram em dúvida em relação a um conceito que eu falei do gradiente do divergente, que o laplaciano é o gradiente do divergente. Então vamos lá galera, vamos embora descomplicar isso daqui. Então vamos lá, suponha que você quer calcular o laplaciano de uma função. No vídeo passado a gente viu que o laplaciano é o produto interno do operador del com ele mesmo. Mas se eu quero encontrar o laplaciano de uma função, galera, se eu quero encontrar o laplaciano de uma função representado dessa forma aqui, certo? Deixa eu só melhorar esse f aqui um pouquinho. Se eu quero calcular o laplaciano de uma função, galera, o que eu vou fazer? Prestem atenção. A gente vai ter, galera, o operador del com ele mesmo, mas essa parte, esse operador del aqui, eu tenho uma função de um exemplo, uma função de 3 variáveis, de x, y e z. E esse operador del aqui é nada mais, nada menos que o nosso vetor gradiente, ou o nosso vetor gradiente, galera. Tá certo? É o nosso vetor gradiente. Então, como é que a gente faz para calcular isso daqui? Vamos embora. Você vai fazer, olha, você vai fazer montar o mesmo esquema da aula passada. Você vai fazer o mesmo esquema. Colocar o operador del, tá certo, galera? Só que agora vai mudar uma coisa, galera. Aqui vai ser, galera, em vez de repetir somente essa sequência de derivadas aqui, a gente vai colocar, galera, a derivada parcial da função em relação a x. É somente isso que mudou. A lógica continua a mesma. Aí, olha, derivada parcial de f em relação a y da derivada parcial em relação a z, galera. Foi somente isso que mudou. E você vai fazer o que agora? Mesmo esquema da aula passada. Você vai fazer primeiro com primeiro, mais segundo com segundo, mais terceiro com terceiro. Você vai fazer essa sequência essa sequência aqui, galera. E a gente sabe muito bem que na aula passada a gente conversou que a derivada da derivada vai dar o que? Uma derivada de segunda ordem. Então o nosso laplaciano dessa função aqui, galera, vai ficar, olha, laplaciano de f igual a derivada parcial da função em relação a x mais derivada parcial da função em relação a y mais derivada parcial da função em relação a z, galera. O que só vai mudar é isso daqui, tá certo? Segue a mesma lógica do vídeo passado, galera, que a gente fez o operador del com ele mesmo. A única coisa que só vai mudar é a derivada parcial de segunda ordem da função, galera. Quando eu quero calcular um laplaciano de uma função, galera, eu vou utilizar essa notação aqui. A única coisa somente que vai mudar, galera, é que essas derivadas parciais aqui, elas vão ter f, que no caso
é o nosso vetor gradiente, galera. Tá certo? Que é o nosso vetor gradiente. Então, galera, para vocês não se confundirem não com esse assunto, eu vou anotar aqui com vocês a parte teórica desse assunto aqui, tá certo? Vamos começar, né, pela parte teórica. Então vamos lá, primeiro ponto. O Laplaciano, galera, ele é o Laplaciano é o produto interno do operador nabla com ele mesmo, galera. Anota aqui, anota isso no seu caderno, que isso é muito importante, tá certo, galera? O Laplaciano, ele é o produto interno, deixa eu destacar aqui, o produto interno do operador nabla ou del com ele mesmo, galera. É o produto interno do operador del com ele mesmo, que já foi introduzido aqui no canal. O Laplaciano, galera, ele pode ser descrito da seguinte maneira. Vejam só. O Laplaciano, ele pode ser escrito como o operador del com ele mesmo, que vai dar o mesmo resultado. Ou também, galera, a gente pode escrever o Laplaciano da função, que esse daqui é o que? O divergente do gradiente. Inclusive nós temos vídeos aqui no canal explicando o divergente, depois vai lá dar uma olhadinha, tá certo? Eu explico aqui no canal o que é o divergente. O operador, basicamente, o operador Laplaciano, ele pode ser escrito tanto dessa forma aqui, quanto dessa forma aqui. Não vai alterar muita coisa, mas só que esse modelo aqui, galera, esse modelo novo, é a base da equação de Laplace, que a gente vai ver no próximo vídeo. Que eu trouxe a parte 2 do Laplaciano justamente para tirar as dúvidas de vocês em relação a essas notações aqui, tá certo, galera? Porque essa notação aqui, ela é a base da equação de Laplace. Eu vou até anotar aqui para você anotar aí na sua casa também, no seu caderno, tá certo, galera? Para você se lembrar que isso aqui é a base da equação de Laplace, tá certo? Base da equação de Laplace. Que será, galera, o nosso próximo conteúdo. A equação de Laplace será o nosso próximo conteúdo. Então, galera, eu trouxe esse vídeo, né, para tirar as dúvidas de vocês em relação a essa notação aqui, galera, tá certo? O Laplaciano, ele pode ser escrito tanto dessa forma aqui, tanto dessa forma aqui, mas a ideia continua a mesma. O operador Laplaciano é o produto interno do operador nabla com ele mesmo. Essa ideia nunca muda, galera, tá certo? Como eu havia dito aqui para vocês, a gente pode escrever
o laplaciano como divergente do gradiente. Então pode ficar assim, olha galera. A gente pode escrever como divergente do gradiente, certo? Então a gente pode colocar aqui div do gradiente, galera. Isso aqui é somente para vocês conseguirem visualizar melhor, tá certo, galera? A base é essa daqui, gente. Tá certo? Continua a mesma coisa. O que só vai mudar é o quê? Somente essa notação aqui, mas a ideia continua a mesma. E galera, esse símbolo aqui, antes que vocês também fiquem confusos com isso, esse símbolo aqui, matematicamente, é uma linguagem matemática que significa portanto. Isso a gente escreve muito em matemática e vocês sempre vão me ver usando esse símbolo. Esse daqui, que é o portanto, e esse daqui também, que é o porquê. Esse símbolo aqui significa portanto, e esse aqui porquê, mas isso não vem ao caso agora. Então, galera, foi isso a nossa aula de hoje sobre o operador laplaciano. Sim, galera, e antes que eu me esqueça, vocês devem ter reparado aqui em cima esse nome aqui, Astrofísica com Júnior, né, galera? Galera, eu vou mudar o nome do canal, tá certo? Porque o nome do nosso canal tá muito grande, né? Então eu quis dar uma diminuída nele também, né, galera? Mas, né, galera, vamos continuar a mesma coisa. Eu vou ensinar astronomia também para vocês, mas também eu vou ensinar astrofísica, galera. Não significa que somente porque o foco do canal será astrofísica que eu não vou poder ensinar astronomia básica. Isso não é verdade, tá certo, galera? Uma diferença entre astronomia e astrofísica é que a astronomia, galera, é mais pra gente, como é que eu posso dizer, observacional. A astronomia explica as fases da Lua, explica os planetas, entendeu? Mas só que a astrofísica já é algo mais profundo. Você vai começar a pensar agora você vai começar a pensar assim, que equação explica esse fenômeno? Isso é muito aplicado a estrelas, planetas, galera, propagação do calor no espaço, campos gravitacionais, que a gente vai ver aqui também, que isso daqui tudo é a base para todos esses assuntos que a gente vai estudar, galera, tá certo? Então foi isso, espero, galera, que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Hoje eu não vou resolver nada complexo, tá certo, galera? Hoje foi mais para tirar as dúvidas de vocês em relação a esse conceito aqui, tá certo, galera? O Laplaciano, que eu falei no vídeo passado, né? Que ele pode ser considerado como divergente do gradiente, tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado, tirado as dúvidas de vocês em relação à aula passada, tá certo? Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, galera, se Deus quiser.